queridos irmãos e irmãs da Diocese de Santo André. Sou o Glauber, membro da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade. E neste momento eu quero aqui trazer um pouquinho sobre o ver, sobre o que a nossa campanha está querendo trazer. Nós falamos da campanha da fraternidade, fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. E o que nós trazemos é a realidade da fome no Brasil, que, por ser um país tão rico, produz tanto alimento, como ainda é possível ter tantas pessoas passando fome em nosso país? Por isso, a campanha da fraternidade deste ano nos estimula a pensarmos sobre isso, a refletirmos essa realidade social. E por isso temos que entender essa realidade. É isso que o passo do ver nos pede. Então a primeira coisa que nós temos que saber é que a alimentação digna, ela é um direito humano. Ela é um direito de todos nós. Todas as pessoas têm direito a uma alimentação saudável, nutritiva e que tenham todos os requisitos básicos e essenciais para o suporte da vida. E isso quer dizer que ela não é só uma questão de solidariedade. Ela é muito mais do que isso. Todos têm que ter o direito de ter uma alimentação nutritiva. E como é que a fome no Brasil se comporta? Em abril de 2022, apenas 41% dos domicílios brasileiros tinham seus moradores em insegurança alimentar. 58% viviam com algum nível de insegurança alimentar. E desses 58%, 15% vivia com fome. Em números absolutos, isso significa do total de 211 milhões de brasileiros e brasileiras, 125 milhões convivem com alguma insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave. Isso quer dizer que desses 125 milhões, 33 milhões de pessoas enfrentam a fome em nosso país. 15% da população do Brasil. E o que isso se deu? Por que isso aconteceu? A crise econômica, a pandemia e o desmonte das políticas públicas, elas são alguns dos motivos que levaram a essa triste realidade no Brasil. Então, por isso, nós temos que pensar além disso. Por quê? O que causa realmente a fome? Primeira das coisas é uma estrutura fundiária, ou seja, como a terra foi historicamente e continua a ser distribuída no Brasil. Ou seja, ela é só levada a grandes lucros de poucas pessoas. É uma agricultura para exportação. Se a gente pensar, o Brasil é o maior produtor de soja. Mas quanto que está o litro do óleo de soja que chega às nossas prateleiras? Isso quer dizer, essa má distribuição, essa distribuição fundiária. Também uma política agrícola perversa que coloca o sistema produtivo a serviço do sistema econômico-financeiro. Ou seja, um exportador de commodities, de produtos para exportação. Então, é soja, é milho, é feijão, tudo para o mercado externo, não privilegiando também a segurança do mercado interno. Também, nós temos o problema do desemprego e do subemprego, que foi agravado pela pandemia. E não podemos também esquecer da perversidade da política salarial. Nós tivemos nos últimos anos uma grande taxa de inflação, que diminuiu e muito o tanto que a gente podia gastar com os nossos salários. Além de nós termos o desmonte de todo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e comportamentos morais lamentáveis. Então, que vai pegando o quê? Você tem poucos que podem comer muito e muitos que não têm nada. Quando falamos de insegurança alimentar, nós podemos ter 3 níveis dessa insegurança. A primeira é a insegurança alimentar leve, quando há incerteza quanto ao acesso alimentar, que tem uma queda na qualidade da comida e é usada como estratégia para evitar o declínio em quantidade. Pode ser também considerada insegurança alimentar moderada, quando há uma redução quantitativa no consumo entre os adultos ou ruptura nos padrões de alimentação. Já a grave, há uma redução quantitativa também entre as crianças. É nesta etapa que a família é identificada em situação de fome. Então, aqueles
15% dos brasileiros que estão essa aqui na grave, que não tem o que comer, nem as crianças. Nós também temos que falar que a fome vai afetar com maior força os domicílios rurais, 18,6% dos quais enfrentam-na cotidianamente. E em quais regiões? Nas regiões norte e nordeste do nosso país. Então, o que isso significa? Que essas regiões são as que são mais afetadas pela penúria da fome. E ao mesmo tempo, onde tem fome, tem uma outra coisa junto, a escassez de água, a sede. A maioria dos domicílios, das famílias que vivem com o problema da fome, também tem problema de acesso à água, não tem acesso à água. E isso é algo que nós precisamos enfrentar, precisamos denunciar. Também são as pessoas que não vão ter direito à moradia, essas mesmas pessoas. E o que a fome vai trazer de consequência? Primeiro, ela vai desestabilizar e desestruturar as famílias, levando a gerações de violência, o êxodo rural, a saúde, gerando doenças crônicas. Nós também temos problemas de aprendizado e de uso da cognição. Também nós vamos ter com que vai ter as crianças que sofrem de insegurança alimentar, vão ter seu desenvolvimento e suas perspectivas de futuros prejudicadas. E com isso, aumento de criminalidade. Mas tudo isso tem a ver com política? Tem. Herbert de Souza, o Betinho, que fez aquela campanha de ação cidadania contra a fome, nos diz que a alma da fome é política. Antes disso, Josué de Castro já denunciava a conspiração do silêncio em torno da fome. Por quê? Porque enquanto não se fala, parece que a fome não existe. E quando ouvimos falar da fome, é sempre uma expressão pontual e jamais estrutural. E é isso que eles estão falando. Esses sociólogos que falaram tanto sobre a fome, eles vão nos explicar que as causas da fome no nosso país, elas vão ter a ver com razão do patrimonialismo, que é o quê? Que é a confusão entre o público e o privado, o tratamento dado ao patrimônio público e sua administração como um bem privado, como algo próprio. Estabelece que quem tem mais renda come melhor e tem mais acesso ao poder. O assistencialismo é uma segunda razão, pois é a exploração da fome como forma de garantir a presença da política municipal, estadual ou federal, em detrimento de uma política que acabe com a fome. O clientelismo é aquela velha tradição do coronelismo que tem a fome como elemento necessário para a troca de votos. E as políticas públicas vivem uma grave crise, seja pelo desmonte do Estado, seja pela dificuldade fiscal, seja finalmente, pela falta absoluta de prioridade no combate à fome, dentro de um modelo de Estado que tem os princípios da Constituição como elemento aglutinador da nação. Ou seja, nós temos que ter políticas públicas para evitar a fome. Não podemos nos deixar de fazer isso. Também nós temos que ter um outro problema com a fome, que é a cultura do descarte e do desperdício. E que nós vamos o quê? Aquilo que nós desperdiçamos, muitas vezes é aquilo que falta na mesa do outro. Não podemos também deixar de esquecer que muitas coisas são feitas nesse combate com a fome. Então, nós, como a igreja, com a Sociedade São Vicente de Paulo, com a ação da Caritas e também Pastoral da Criança, ajudam a minimizar essas ações. Mas também da sociedade civil, como a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, que o Betinho, o Herbert de Souza, começou e que agora está de novo agindo por causa disso. Também os bancos éticos, que vão trabalhar para que nós tenhamos o quê? Para financiar a agricultura familiar, essa agricultura que produz alimentos para as pessoas. E tudo isso em prol de uma economia solidária, uma economia que não pense somente no lucro, mas que todas as pessoas possam viver bem na casa comum. Terminando esse ver, quero terminar com uma frase do servo de Deus, Dom Helder Câmara. Se eu tenho fome, o problema é meu. Se meu irmão tem fome,
o problema é nosso, dizia Dom Helder. Que possamos entender a realidade dessa população faminta e trabalhar para que todos tenham o que comer. Dai-lhes vós mesmos de comer, nos disse Jesus.